que mais cresce em Alagoas. Terra de quem trabalha, do comércio forte, da nossa feira livre, terra do empreendedor, do Asa Gigante, time vencedor. Tem planetário, tem posto de saúde, ciclovia do trabalhador. É a terra da cultura e das escolas de tempo integral. Aqui tem restaurante popular e área verde, do corredor gastronômico da Avenida Ceci Cunha até o Bosque das Arapiracas. Tem a nossa zona rural que abastece todo o estado com hortaliças e frutas. Pense numa cidade que não para de se destacar. Vem pra cá, vem! Para quem está à procura de um local para investir, é importante ficar atento às oportunidades. E a Alamedas Empreendimentos tem o melhor negócio para você. Pôr do Sol Residência, residencial de apartamentos com uma ou duas suítes. Está localizada em uma região de alta valorização, com mais de 85% das unidades entregues vendidas. É sucesso de venda, gerando retorno aos seus investidores. E para você que está em busca de um local para investimentos em casas e lotes, nós temos uma ótima notícia para você. O Sementeira Residência. Nosso residencial é completo, possuindo piscinas, lago, redário, quadras esportivas e área gourmet. Perfeito para qualquer família, sempre com a qualidade e alto padrão da Alamedas Empreendimentos. Não perca essa oportunidade de investir em empreendimentos que unem tradição e qualidade. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Imobiliário, o primeiro podcast do setor no estado de Alagoas. Hoje eu recebo um convidado que já é de casa, literalmente, mas sempre temos novidades do setor para trazer para vocês. E as novidades que temos são muito relevantes. Vocês já até devem imaginar quem está por aqui. Antes de falar quem é o nosso convidado de hoje, eu quero mandar um salve e um agradecimento aos nossos patrocinadores que viabilizam esse projeto: a Prefeitura de Arapiraca, Grupo Alamedas, Perucaba Bairro Planejado, o Sidney Calixto e Comercial Casa Nova. Muito obrigada a vocês que fazem com que tudo isso aconteça, trazendo mais conhecimento, novidades e treinamento para o nosso setor. Vocês já podem imaginar quem está aqui hoje, meu amigo Sidney Calixto. Seja muito bem-vindo de volta, né? A casa já é de casa. E, Sidney, a gente tem um bocado de novidades aí no mercado imobiliário que precisam ser trazidas, que mudam e melhoram o nosso segmento, aquecem mais ainda o nosso setor. E eu queria que você falasse sobre ela, sobre as mais importantes aqui, para a gente, para os nossos ouvintes, espectadores, para quem está nos assistindo. Seja bem-vindo. Obrigado, pessoal. A gente mais uma vez aqui. Mas assim, o mercado imobiliário, o financiamento habitacional, ele vive de constantes mudanças, né? Você vem um panorama e depois vem sofrendo ajustes e ajustes necessários. Se isso não viesse acontecendo, talvez estagnasse, parasse uma mola, né, que é o mercado imobiliário, que envolve uma movimentação da economia, tantas pessoas que são envolvidas e o principal, né, a realização de sonhos. Aí, para isso que tem medidas que são necessárias. Atualmente, a gente observa que esse ano a gente teve mudanças das faixas de Minha Casa Minha Vida. A gente tinha 3 faixas, passou a ser 4. A gente tem mudanças na linha de crédito, que é o SBPX, que é uma linha de crédito mais voltada ao público com uma renda maior. E tudo isso vem incrementando e dá uma fomentada para que as coisas não parassem, para que continuassem e a população pudesse ter acesso à casa própria, né, que é o sonho da pessoa que tem o menor poder aquisitivo a que tem o maior poder aquisitivo. As pessoas, elas têm um sonho de ter um lar, entendeu? Você, independente com quem você converse, por mais que às vezes ela não esteja nos planos dela naquele momento, mas em algum momento da vida ela vai querer ter o seu lugar de chamar de seu. E a casa, assim, é algo espetacular, né? Você chegar em casa e estar bem tranquilo, estar no que você pode chamar de seu. Eu acabei não apresentando o Sidney porque vocês já estão tão habituados a vê-lo por aqui, mas a quem está chegando agora, que está assistindo esse episódio pela primeira vez, o Sidney é correspondente Caixa, é um dos maiores do país, né, com vários prêmios aí reconhecido nacionalmente e atua
majoritariamente em Arapiraca, tem escritório em Arapiraca. Até o final ele vai deixar aí fazer o jabá dele, mas a gente vai tratar hoje das atualizações das novidades referentes a financiamentos, que sem dúvida é um dos assuntos mais importantes do nosso setor e é uma mola propulsora desse mercado, e a maioria das vendas realizadas são através de financiamentos bancários. O Sidney manja muito bem aí dos financiamentos Caixa e é uma sumidade nesse setor, por isso ele está sempre aqui. Ele já fez parte ativamente aqui do Papo Imobiliário na nossa primeira temporada, então por isso que ele está aqui hoje e tem muita coisa para a gente falar sobre. O Sidney já deu um spoiler aí do Minha Casa Minha Vida, que na nossa região tem uma força muito grande, movimenta bastante, mas a gente também tem novidades aí no SBPE, dentre outras questões, né, Sidney, que impactam. Isso mesmo. A gente falando de financiamento habitacional, a gente sabe que o financiamento, da importância do financiamento para a aquisição do imóvel próprio, mesmo para aquela pessoa que tem condições, que às vezes prefere investir em outros negócios e fazer o financiamento. E quando a gente faz um recorte, né, para a região Nordeste, depois você vai baixando, diminuindo o recorte para Alagoas, e vamos falar do interior de Alagoas, você percebe que as negociações imobiliárias, na maioria das vezes, estão atreladas a um financiamento bancário. Quando você pensa em financiamento hoje, bancário, de imóveis, você pensa em Caixa Econômica. E isso a nível Brasil. A Caixa ela detém quase 70% do mercado. Mas quando você vem para Alagoas, ela deve deter aí mais de 90% e na região Agreste ela deve deter quase 100%, né? Deixando uma pequena parcela para os demais. Aí, diante disso tudo, você não está preocupado com financiamento habitacional, você está fora do mercado. É claro que vai ter pessoas excepcionais, exceções, que são pessoas que já estão, que tem aquela clientela, que trabalha aquela negociação com troca ou à vista, que isso em qualquer setor tem, mas a grande maioria das pessoas envolvidas no setor imobiliário dependem do financiamento habitacional. E para isso a necessidade de sempre estar atualizado. E nós, né, como agentes, né, eu sou um prestador de serviço, né, que faço essa intermediação entre o cliente, o corretor de imóveis e a Caixa Econômica, tenho sempre que estar atualizado e gosto de passar as atualizações para os clientes para que a gente assim consiga viabilizar mais negócios e mais sonhos. E quem não está por dentro dessas atualizações, dessas novidades, acaba perdendo de fechar mais negócios, de instruir bem o seu cliente e o cliente procura outro profissional e por aí vai. Então, é importante, a gente entende a importância, né, a necessidade do profissional estar por dentro dessas atualizações. É indispensável, não é verdade? Justamente. Eu conheci pessoas muito boas nessa trilha. A gente já tem mais de 10 anos, né? Eu pensei agora, uns 14 anos já nesse mercado. E conheci pessoas muito boas que, com o tempo, se perderam porque não se adequaram aos financiamentos, às atualizações. Às vezes, questionava alguns pontos, tal, que é importante o questionamento, mas a gente tem que seguir as diretrizes que são passadas, né? Aí, se a gente não se adequa, você vai perder financiamento. Se você não lembra daquele cliente seu que agora pode financiar um imóvel até 2 milhões e 250, outra pessoa vai falar com ele, porque o que acontece? Você tem as divisões, né? A gente hoje basicamente trabalha com dois tipos de modalidade. O SBPE, né? Que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Ele tem uma taxa de juros que não é subsidiada, por isso ela é maior que a do Minha Casa Minha Vida, geralmente, né? E tem o Minha Casa Minha Vida. Aí, quando você vai para o Minha Casa Minha Vida, você tem as subdivisões, né? Faixa 1, faixa 2, faixa 3, faixa 4. Que vai hoje até R$500 mil. Só que o SBPE na Caixa está, né, fixado a imóveis basicamente até 1,5 milhão, estava, né? Até 1,5 milhão. E agora passou para 2.250.000. Essa já é uma das atualizações mais recentes, não é isso? Essa mudança para 2.250, que não é só do financiamento da Caixa, é do SFH, né? Sistema Financeiro de Habitação, ela proporciona vários negócios. Ou seja, ela vale para todos os bancos.
Todos os sistemas de financiamento de todos os bancos. Isso. E principalmente um ponto que às vezes as pessoas não identificam muito é a questão do FGTS. O FGTS, quando você vai comprar um imóvel que você tem um FGTS, tem que atender algumas regras do FGTS. Não possui outro financiamento ativo e está enquadrado dentro do SFH. Então, às vezes, você não tinha nenhum imóvel, né? Você tinha a entrada para dar e queria utilizar aquele FGTS, o valor que você tivesse não conseguia, independente da instituição. Por quê? Porque o SFH até 1,5 milhão. Com esse aumento para 2.250, o cliente que tem um FGTS, ele consegue comprar esse imóvel utilizando o FGTS como entrada, né? É claro, atendendo às demais regras que norteiam o FGTS. Então, a gente não tem limite do valor do imóvel, do valor do financiamento para usar o FGTS, não é isso? Na realidade, a gente tinha um limite de 1,5 milhão e agora vai para 2.250. Então, o limite está dentro desse limite de financiamento para usar o FGTS. Para a gente entender, existe o SFH, Sistema de Financiamento Habitacional, da Habitação, e o SFI, Sistema de Financiamento Imobiliário. O SFH ele foi criado, acredito que em 1964, que foi para impulsionar justamente a habitação no país. Só que a gente vem junto com o FGTS. O FGTS, você só pode utilizá-lo se estiver dentro do SFH. Então, você não pode utilizar ele para compra de um imóvel comercial, para compra de um lote, que são dentro do SFI. E o imóvel residencial, todos são no SFH? Não. Era antes até 1,5 milhão. Então, acima de 1,5 milhão já iria para o SFI. Com esse aumento do SFH para 2.250, você consegue adquirir o seu imóvel utilizando a FGTS. Esse é um ponto. Outro ponto que a Caixa tinha limitado os financiamentos dentro do SFH, exceto o de lote, que é no SFI, e o comercial. Mas o imóvel residencial ele estava até 1,5 milhão. Com esta atualização, você consegue adquirir o imóvel até 2.250. E isso são vários imóveis que você percebe, pessoas, negócios, que deixavam de ser feitos por conta desse recorte. Então, quando você fez esse recorte, aumentou para 2.250, já entrou uma gama de imóveis no nosso estado que se enquadra, entendeu? Que você pegava e não poderia prospectar esse negócio porque não cairia. E os outros, como é que estava sendo feito? Estava sendo feito pelo CDI, né? Existe outra linha de crédito, além do SBPE, a gente iria falar só de duas, mas já abriu o leque, vamos falar do CDI, que é atrelada à Selic, que é um dinheiro que não tem, assim, vamos dizer assim, de livre utilização. Só que por ser atrelada à Selic, você estava com a taxa hoje de juros bem maior que a do SBPE. Então, o cliente que desejava adquirir um imóvel acima de 1,5 milhão, ele tinha que ir para o CDI. E o SBPE já é maior que o Minha Casa Minha Vida. Isso. Então, essa taxa é uma taxa relativamente alta. Exatamente. É uma taxa que viabilizou alguns negócios, né? Tem negócios que o pessoal prefere pagar... Que vale a pena. Isso, paga um pouco mais caro, mas não deixa de perder. Só que no CDI não tem construção, ele só é imóvel pronto. Né? Já no SBPE, Minha Casa Minha Vida, tem a construção. Aquisição de terreno de construção ou a construção de terreno próprio. Então, você ficava meio que limitado. Aí vem a questão da cota de financiamento, no CDI é 70%, que no SBPE também estava 70%, mas a partir desse momento ele passou para 80%. Então, hoje no SBPE a gente financia até 80%. E se equipara também ao Minha Casa Minha Vida. E se equipara ao Minha Casa Minha Vida. Exceto pela tabela Price, né, que é o que chamam de parcela fixa. No Minha Casa Minha Vida hoje está 80% e no SBPE ela está 70%. Mas, antes dessa atualização, estava 50%. Isso inviabilizava vários e vários negócios. Com essa mudança, deu uma aquecida nas pessoas que estavam na iminência de fazer negócio e não tinham feito por conta disso. E acredito que muitos ainda não fizeram porque não tem o conhecimento. E por isso esse programa é importante
para divulgar essas mudanças. Você às vezes vê a mudança, mas não entende bem o que aconteceu. Vem só aquela manchete e hoje em dia é tudo muito rápido, né? Você está passando ali, às vezes tem no Instagram, às vezes no jornal. A gente nem assimila a informação, de tanta informação que a gente tem o tempo todo, né? Isso. Aí, para a gente assimilar a informação, vamos fazer um resumo disso tudo. Para isso, o Papo Imobiliário existe. E quando o Sidney fala de 50%, 70%, 80%, esse valor é o que a Caixa, no caso, né, fornece de financiamento em cima do valor do imóvel. Ou seja, se a Caixa financia 80% do valor do imóvel, o cliente tem que pagar 20% de entrada. E assim sucessivamente, 70%, 30%. 50% o cliente tem que ter 50% de entrada. E aí, por isso que ele diz que inviabiliza tantos negócios, né, Sidney? Porque é muito difícil que o cliente tenha esse 50% de entrada. Não é tão fácil. Então, isso dá um abalo, né, no nosso mercado para todo mundo, para cliente, para caixa, para tudo. Justamente. E quanto maior a entrada, maior a dificuldade de você conseguir aquela entrada para você conquistar a sua casa. Principalmente no Minha Casa Minha Vida, isso impacta muito, né? Muito. Isso... Exatamente. Aí, fazendo um resumo dessa parte do SBPE, então, o que é que a gente tinha o cenário? A gente tinha financiamento até 1,5 milhão, com cota de financiamento pela tabela SAC, que é a decrescente, de 70%. Então, você só conseguia 1,050 mil, você que queria um imóvel de 1,5 milhão. E se fosse pela tabela Price, né, que tem a vantagem de você começar com uma parcela menor, você só conseguiria 750. Aí, por que eu não escolhi direto para a SAC? A SAC, ela tem as vantagens dela, dentre elas a questão da amortização, que é mais rápida do que a Price, mas em contrapartida você começa com uma parcela inicial maior. Às vezes você não possui a renda comprovada necessária para que seja aprovado o crédito, ou às vezes não quer, porque não cabe no teu orçamento. Naquele momento, aquela parcela maior. Aí com esse aumento... tem que ser em torno de 30% da renda do cliente, a parcela, né? Isso. Comprometer no máximo isso, que já é um estudo, né? Que funciona assim para poder aprovar. Então, pela SAC, fica mais alto. Pela SAC, consequentemente, que eu ia te perguntar, a gente tem uma maior saída da Price, não é isso? Isso, hoje é a saída maior da Price. Aí, a gente vindo para a questão, o que foi que aconteceu? A gente foi para 2,250, com a SAC indo para 80%, então hoje o cliente consegue financiar até 1.800.000. Você observa que ele aumentou uma possibilidade de financiar em 750 mil a mais. E o imóvel em 750 mil. Você conseguir aumentar o valor do imóvel que você consegue adquirir. E isso é normal, a gente está falando desse número, mas é uma coisa perfeitamente normal. Os imóveis vêm sendo reajustados constantemente, né? Por isso que as pessoas têm um imóvel como uma proteção para o seu dinheiro em todos os tempos, independente de ser crise ou não ser crise. Você observa que você consegue ter a proteção do teu dinheiro, que ele sempre está sendo reajustado. Como um investimento mais seguro, e até os especialistas em investimentos que não enxergavam os imóveis assim, até isso está mudando um pouco, né? Porque... O imóvel, desde que o mundo é mundo, ele é algo que atrai as pessoas. E que valoriza. Ele atrai as pessoas por ser algo tangível, né? Você está visualizando ali o teu bem, ele está tendo a questão da procura, consequentemente sempre tem alguém querendo comprar aquilo, negociar, e ele acaba sendo uma proteção para o teu financiamento. Algumas pessoas investem em aluguéis, mas ela não investe só pela rentabilidade do aluguel naquele mês. Talvez aquela rentabilidade daquele aluguel naquele mês seja para manter os custos fixos do imóvel, né? Questão de IPTU, uma manutenção, uma coisa e outra. Mas o dinheiro está protegido e ele está reajustando. Então, se você observar, um imóvel, vamos dizer que ele aumente 10, 15% ao ano. A pessoa recebeu mês a mês aí em torno de 0,7%, 1% ao mês de aluguel, mas quando for com um ano, você só recebia isso, só deu isso. E o quanto valorizou aquele imóvel? Né? Estamos falando de cenários normais. Isso. As pessoas, é difícil você ter
não é tão difícil, mas você tem predominantemente investidores conservadores, porque quando se trata de dinheiro, é muito difícil que as pessoas queiram colocar o seu dinheiro ali no fogo. E o imóvel, você tem o seu dinheiro garantido, o seu investimento garantido, além de você ter uma renda passiva, como aluguéis ou como Airbnb, entre todas essas novidades que a gente tem no mercado, você tem imóveis que sofrem uma valorização abrupta, então você está ali... Tem imóveis que sofrem 50% de valorização em 6 meses e muito mais disso. Tem imóvel que você compra, você já compra naquele dia, se você pegar uma oportunidade, ganhando dinheiro. Então, como é que você ganha 50 mil assim? E você consegue fazer isso no mercado imobiliário frequentemente. Então, é uma coisa que você não ganha esse dinheiro facilmente com outras coisas, com outros investimentos, né? Exato. E você falou aí do conservador. Mas quando a gente também puxa para a linha do mais arrojado, ele também entende que ele precisa diversificar. Ele não vai viver sempre naquela linha ali. Ele vai ter que ter uma segurança. E Sim. o ponto seguro é imóvel. E até os mais arrojados, eles já entenderam que ele pode trabalhar o perfil arrojado dele dentro do mercado imobiliário, estudando melhor os imóveis para não pegar para pegar imóveis que têm uma volatilidade maior, né? Exato. Aí essa questão do financiamento, voltando, então hoje a gente consegue financiar até 2.250, né, pelo SBPE. É claro que se o imóvel for acima disso, a gente também tem o CDI, que consegue financiar 70% e tendo o mínimo financiado de 500 mil e o máximo a gente não tem um limite. Aí, essa é a principal atualização em relação ao SBPE, né? Que assim, muito importante. Mas aí você veio também com atualizações relacionadas ao Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida, que outrora era limitado a valores, a faixa 1 e 2, a gente veio com a faixa 3, que foi até 350 mil. Então, em todo o país, você consegue financiar o imóvel pelo Minha Casa Minha Vida na faixa 3 até 350 mil. E mais recente, né? Isso é há menos de uma semana. Menos de uma semana, foi dia 27. Foi... Novidade quentinha aí para vocês em primeira mão. A gente houve um aumento no teto do Minha Casa Minha Vida para usado. Porque, assim, cada financiamento tem uma característica específica. Então, eu tenho Minha Casa Minha Vida que para novo ia até 350. E usado, né? Isso eu estou falando da faixa 3. E usado, que eu iria até 270. Então, hoje, o usado também está a 350 mil na faixa 3. E isso, assim, é muito... Porque o que acontecia? A gente tinha o Minha Casa Minha Vida faixa 1 e 2 num recorte para o nosso estado, né? Maceió, 250 mil, Arapiraca, 220, Cidade Menor, 210. Mais ou menos assim, essa conta. Faixa 1 e 2, padrão. Então, onde você chegou, você conseguia isso. Mas você vinha para um imóvel usado de 300 mil, 350, ele já não se encaixava no Minha Casa Minha Vida faixa 3. Ele já ia para a faixa 4. Aí, você na faixa 4, a taxa de juros ela é bem maior que na faixa 3. Acabava impossibilitando alguns negócios. Às vezes o cliente com a mesma renda, né? Vamos supor uma renda aí de 7 mil reais. Ele consegue financiar na faixa 3, em torno aí de 280 mil, né? 280 mil, mas quando você ia para usado, ele ia para a faixa 4, ele, ao invés de sair mais dinheiro, saía menos. Então, com esses mesmos 7 mil, você não consegue financiar na faixa 4 os 280 que você consegue na faixa 3. Aí houve esse aumento para 350 mil. Então, a pessoa que estava comprando o imóvel ou está de 270 a 350 tem a oportunidade de se encaixar numa linha de crédito menor e conseguir um financiamento maior. E é uma faixa, uma faixa de preço que gira muito, né? Então, isso viabiliza vários negócios a mais. Exato. E principalmente se você olhar em Maceió. Você olhar na nossa capital, pegar vários processos que você tinha faixa 2 até 250, aí faixa 3. Quando ia para faixa 3, lembrei até de uma cliente aqui agora, coincidentemente, que ela está fazendo um processo e eu nem passei percebido que ela está escolhendo o imóvel. Aí que a gente não tinha como conseguir encaixar ela em 270. Agora já tem. Aí ela estava comprando um de 400 na faixa 4, mesmo a renda dela sendo compatível com a faixa 3. Ela ia desembolsar uma entrada menor.
Entendeu? Aí isso é uma constante. Então, só para que vocês entendam, o Minha Casa Minha Vida, ele tem a faixa 1 e 2, que eu já falei, a faixa 3, que vai até 350, que a faixa 3 estava dividida em novos até 350 e usados até 270. Então, agora a gente tem a faixa 3 até 350, independente se é novo ou usado, com financiamento de até 80%, tabela saque ou price. Também muito bom isso aí. Teve uma divulgação no aumento, né, dessa questão da cota, mas o Nordeste já era contemplado com essa cota de 80% para usado. Depois disso, a gente vem com a faixa 4. A faixa 4 vai até 500 mil. Então, você financia até 80%. Então, você tem um imóvel até 500 mil, você financiando 80% dá 400 mil. Que, só licença, a faixa 4 é uma atualização recente. De maio desse ano. Isso. A gente, inclusive, tem um episódio que a gente falou só disso aqui com o Sidney. Vou pedir pro pessoal colocar aqui o link para que vocês possam assistir. Quem não assistiu esse episódio, assista, porque fala tudo, contempla tudo. É uma atualização recente de 2025 e é muito importante que vocês estejam por dentro disso. Porque aí mudou muito o jogo, né? Do financiamento do Minha Casa Minha Vida e vale a pena ver. Exatamente. Aí a gente vem para a faixa 4. Essa faixa 4 é para pessoas que têm até 12 mil de renda. Então, assim, se você... Vamos voltar à questão do recorte da nossa região Nordeste, né, de Alagoas. A gente tem uma quantidade muito grande de clientes que ganham até 12 mil reais. As pessoas que ganham acima de 12 mil, com certeza isso é número, né? É uma porcentagem menor. Então, a maior parte da população está enquadrada nessa faixa. E ela tem a oportunidade de conseguir o seu imóvel com a taxa do Minha Casa Minha Vida. Então, até 12 mil. Aí, o cliente que for acima de 12 mil, aí ele vai para o SBPE, né? Aí ele vai para o SBPE para o imóvel até 2.250. Aí, o imóvel acima de 2.250, aí ele tem que ir para o CDI. Né? Então, seria mais ou menos esse o panorama atual. A gente tem a faixa 1 e 2 de Minha Casa Minha Vida para quem ganha até 4.700. Tem a faixa 3 para quem ganha até 8.600. Tem a faixa 4 para quem ganha até 12 mil reais. Acima disso aí a gente inevitavelmente vai para linha de crédito SBPE ou CDI, a depender da sua situação. Por exemplo, você às vezes está dentro de 2.250, comprando um imóvel aí de 1 milhão, mas você tem um financiamento ativo. Aí hoje a Caixa ainda não está fazendo dois financiamentos por CPF, mesmo sendo SBPE, que ano passado, até o ano passado fazia. É importante frisar isso. E a gente tem aí... Isso é um gargalo. Seria bom que mudasse também. A gente tem esse gargalo, mas a gente está gravando isso em outubro. Pode ser que... Não, a gente já está em novembro, né? Hoje é dia 1º. Eita, danada. Mas pode ser que de repente aí até o final desse ano a gente acabe com esse gargalo. Aí se eu tenho um financiamento já, eu consigo fazer o segundo? Consegue, como pelo CDI. Mas o CDI é um financiamento acima de 500 mil no mínimo. Hoje consegue? Consegue. Pelo CDI? Consegue. Só o que acontece? Fazendo uma conta, não vou conseguir fazer de cabeça rapidinho, a pessoa vai se acostumando com a tecnologia, mas seria imóveis no mínimo acima de 720 mil, mais ou menos. Por quê? Porque o CDI financia 70%, com um mínimo de 500 mil. Entendi. Então, dá 735, né? Então, com 735 imóveis, 70% dá 500 financiado. Mas, se a gente fizer uma simulação, você vai precisar de uma renda bem legal para conseguir financiar pelo CDI. O CDI, ele tem uma taxa de juros aí atrelada à Selic, a Selic, né, que o CDI é atrelado à Selic, que ela está um pouco não, ela é maior que a do SBPE. Consequentemente, as pessoas acabam não fazendo tantos negócios por ele. Em torno de quanto? 120% do CDI. Então, se a gente fizer um cálculo aí que o CDI hoje deve estar uns 14%, vai dar em torno de 16% ao ano. Ainda é uma taxa relativamente baixa comparada a outros tipos de créditos disponíveis no mercado, mas quando você vem para o Minha Casa Minha Vida no faixa 4 de 10%, aí você diz, eita, puxa, é relativo... É mais de 50% a mais, né? Isso, exatamente. Aí por isso, mas, como eu lhe disse, é um negócio. Tem um caso de cliente que precisar fechar um negócio, de ter uma oportunidade, não estar com capital, eu vou lá e faço o financiamento e depois eu quito. E ele ainda fica propenso, quando a Selic baixar, a parcela dele baixar.
Aí ele vai ver a questão dos investimentos dele para liquidar. Às vezes entendeu? coloca na ponta do lápis, vale a pena, não vale? Isso. Ele tem que ver isso, né? Então, às vezes, para quem está assistindo, alguém vai dizer, "Pai, que eu não pego nunca um negócio desse." E, de repente, no outro dia, aparece uma oportunidade. Eita, aquela linha de crédito, hein? Mesmo mais caro, eu quero ela. Por quê? Às vezes, como você falou, você faz um negócio, você ganha 50. E quando você está falando disso daí, você está falando de coisas, às vezes, de milhões. Você está fazendo um negócio que você está ganhando 100, 200, 300 mil no negócio. E muitas vezes, para um investidor, por exemplo, para uma oportunidade, você não chega, você resolve aquilo rápido, você não vai até o fim do financiamento. Então, Não, né? Justamente. A gente, quando fala de SBPE, a gente fala até os que não financiam para investir. O público que financia no SBPE tem uma expectativa de quitação, apesar de financiar em 35 anos, de quitar em 7, 8 anos. Entendeu? Se você pega aí uma parcela de 4 mil mensal, vamos dizer, pela tabela saque, você pagou a do mês mais a última, você vai pagar 5.500. É porque as pessoas têm a ilusão, elas não sabem, às vezes, fazer essa prospecção do financiamento quando é um investimento e tudo, de parar para ver, não, eu estou financiando aqui com essa taxa mais cara tal, mas qual é a projeção do que você está fazendo? Você pretende ficar com aquele financiamento ao longo de todo ou você pretende quitar antes? Revender o imóvel? É uma oportunidade? Você está investindo? O que é que você vai fazer com ele? Né? Você tem que saber isso para que você possa fazer a conta certa. Exatamente. Aí, pessoal, o que a gente identifica aqui nesse papo? Como vocês devem ter observado, são muitos caminhos a se seguir. Não existe uma resposta pronta para todos. E, para isso, a gente precisa entender as especificidades do cliente, né? Não adianta eu querer traçar uma receita para... Não é receita de bolo, né? Você tem, depende do cliente, depende do imóvel, depende de vários fatores. Então, esses fatores e essa análise desses fatores é o que vão proporcionar o fechamento de negócio e não só o fechamento de uma melhor forma do negócio. Às vezes você deixa de fechar porque você não adequou corretamente e às vezes você fecha, mas não é a melhor situação para o cliente. E isso me incomoda também muito, né? Assim, a gente tenta fazer com que seja o melhor. A melhor condição você dá para aquela pessoa não é ela simplesmente fechar aquela negociação. Não, ela tem que fechar no melhor que a gente tem disponível. Ah, eu não tenho algo melhor que isso. Então já tá bom para fechar o negócio. Agora você também deixar de fechar por conta de besteira também, depois você se arrepende. Depois aí você já faz o jabá do seu negócio, né? Exatamente. Olha aí, procure a assessoria que vai lhe auxiliar. Isso eu falo para cliente, para investidor, para corretor principalmente, né? Que a gente... O seu cliente não é o cliente final, né, Sidney? O seu cliente é majoritariamente agente, corretor de imóveis. Isso. E aí o corretor não consegue deter todas essas informações, essas minúcias, mas o Sidney tem, quando não tem a informação, ele vai buscar. O corretor, ele tá vendendo, né? Aí, Sim. Às vezes ele tem um negócio, tem ali a captação, mas ele não tem, assim... às vezes ele não tá no trato no dia a dia, ele tá com financiamento, mas ele tem outras preocupações. Aí, para isso, a gente se preocupa. A gente se preocupa em entender... E às vezes a gente não enxerga, né? Isso. Eu até me coloco nisso. Se tá com um cliente aqui, tá com uma situação, e tá, poxa, mas aqui entravou isso aqui. E deixa eu sentar aqui com o Sidney. Não, mas olha, a gente tem essa possibilidade. Isso. Né? Exatamente. E a gente... especificidade, né? Especialidade. Você não pode dominar tudo. Cada um que seja bom no seu. Cada um que seja bom no seu. Você tá com um cara... Mas a gente precisa saber de uma forma geral, né? Tudo você precisa saber de uma forma geral. Mas você tá com assessoria, que o cara sabe de mercado, que ele sabe ali, que ele entende tal, isso aqui vai ser um bom negócio, isso aqui é bom, ele consegue fazer esse filtro. Aí, às vezes, tem algum entrave no financiamento que aí, realmente você tem que ir mais no detalhe, tem que ir para especialidade e a gente faz isso, né? A gente estuda o mercado e estuda financiamento para que a gente possa proporcionar o melhor para o cliente, que na maioria das vezes, como você falou, meu cliente, a maioria são corretores de imóveis, né? Isso é fato, que eles fazem a captação e faz tudo isso e precisam de alguém para que o cliente dele tenha o melhor atendimento. E a gente procura fazer isso, entendeu? E faz há muitos anos dessa forma. Não é à toa que a gente se mantém no mercado até hoje. Tem uma expertise, né? E como você falou, com grandes números, né? Números estaduais e nacionais também. Então... Graças a Deus, a habitação, o mercado imobiliário é forte na nossa região. Exatamente. Movimenta bastante e... Exato. E falando em movimentação, a gente tem a diminuição
assim, um aumento, né, do financiamento mais pelo Minha Casa Minha Vida. Aí tinha um ponto importante que a gente não poderia deixar de falar. A gente está chegando ao final, que seria em relação ao fator social. Então, pessoal, a gente falou do SBPE, né, dessas mudanças, falou do Minha Casa Minha Vida também, da mudança do imóvel usado, que vai para 350 mil, né, o teto, e não poderia deixarmos de citar o fator social. O fator social, ele é o que as pessoas conhecem, o dependente, né? O que acontece? No Minha Casa Minha Vida, na faixa 1 e 2, você tem um subsídio bem maior quando você tem mais de um participante no financiamento ou você possui um dependente ou residência compartilhada com parente até 3º grau. Mas como assim? Vamos lá. A gente teve atualizações nisso. Teve atualização. Porque eu acho que a gente pode marcar um episódio para falar de dependente, porque é uma coisa que muda bastante o jogo e tem muitas entrelinhas, né? A gente tem várias pessoas aí que podem ser o dependente, mas e que melhora a condição bastante. Pronto. Consideravelmente, né? Seriam Isso? duas coisas Do financiamento. do financiamento. Isso e o FGTS, os 3 anos. Do FGTS, assim, é tema para um episódio. Pronto, Isso já fato. tá marcado. Só para finalizar a mudança, que aí vocês vão saber mais sobre o fator social no próximo. É bom que já deixa um gostinho de quero mais. Existia uma exigência que o dependente ele tivesse um comprovante de residência, né? A residência compartilhada, na verdade, a pessoa que reside com a pessoa tivesse no mínimo 2 anos de um comprovante de residência. E isso era horrível. Você pegar uma pessoa que já convive com a outra naquele imóvel, que às vezes e não tem renda, e ter um comprovante de residência de 2 anos atrás, era muito complicado. Parece simples, mas na hora de juntar a documentação, Era o negócio trava. muito complicado. E assim, não cabe a gente questionar. É a regra do jogo. Até cabe questionar, mas vai ficar só no questionamento. Pronto. Né? Questionar cabe não querer fazer. E a gente tinha que acatar e, assim, e questionar, né? Realmente foi a partir de muitos questionamentos que foi retirado isso. Aí veio com a questão, né? Que aí era o atual e de 2 anos atrás. Aí nessa atualização, aí acabou com esse de 2 anos, ele reduziu para 6 meses, que vocês vão falar muito disso, mas tem um ponto importante. A declaração da residência compartilhada, você já colocando, já informa o endereço onde você mora e com quem mora, já elimina a exigência completa do comprovante. Então, hoje não existe mais a exigência do comprovante de residência para a pessoa que é chamada de dependente. Para o dependente. Isso é fantástico. Isso foi... Desburocratiza o negócio. extraordinário. Então, não vamos falar mais sobre o fator social para ficar para a próxima. Sim. Mas só uma pergunta. Então, hoje a gente está em novembro de 2025, está mais fácil financiar, o mercado está mais aquecido, o ano foi bom para a habitação, para o mercado imobiliário. O que é que você diz? A gente... Para o Minha Casa Minha Vida foi bom. Minha Casa Minha Vida, ele é uma mola que não para, entendeu? Ele tem as dificuldades normais, que a gente tem reajuste de preço, de mercado, de imóveis, de terreno, que isso dificulta um pouco, né? A gente pode dizer assim, que já teve anos melhores, né? Mas é aquele jargão, né? O dia de você comprar um imóvel não foi ontem, nem amanhã, é hoje. E se fez necessário, né? Algumas exigências. Se fizeram necessárias, Isso. mas sofremos com a USBPE esse ano. Aí sofremos um pouco com a SBPE. Mas está melhorando, né? Não, melhorou consideravelmente, porque a gente teve um aperto muito grande no final do ano passado, que aí refletiu durante todo esse ano e agora tá, vamos dizer assim, afrouxando, né? A gente teve essa mudança no SBPE, porque o que acontecia? O dinheiro que utiliza para o financiamento do SBPE, ele vem da poupança. Sendo que vou me dar o luxo de errar aqui a porcentagem, se não me engano é 65%, o banco pode utilizar para o financiamento habitacional. Esta era a regra. 15% recurso livre, para ele utilizar para outros empréstimos, alguma coisa assim, e 20% ficava preso no Banco Central, que chamava compulsório. Então, de todo o dinheiro que você tinha, você usava apenas 65% para o financiamento habitacional. Com essa regra que foi criada agora, o banco vai ter mais recurso livre. Ele vai sendo liberado, está em transição, à medida que ele financia mais, ele vai ter mais dinheiro da poupança. Ele não tem essa trava de 65%.
Aí vai depender da instituição. Então, consequentemente, veio o dinheiro para o financiamento do SBPE, consequentemente, já teve esse ajuste, e, consequentemente, a gente acredita que vai acabar a trava do segundo financiamento por pessoa. Tomara. Do segundo, né? Do segundo, terceiro, né? A gente fala Já deixei do segundo, de fechar muito negócio. a gente fala do segundo porque usa como referência que só pode ir um hoje, né? Mas era justamente por isso. Porque a gente chegou no final do ano passado sem recurso para fazer o financiamento do SBPE. Aí restringiu a um financiamento para o CPF, restringiu o teto a 1,5 milhão, porque se você tem uma certa lógica, né? Se você já tem um imóvel... Vamos então, dar a oportunidade a quem não tem? Aí se você quer comprar um de 5 milhões, você tem 1 milhão, é melhor você dividir para um de 4,5. Ao invés de você dar um de 4,5, você dava 3 de 1,5 milhão, entendeu? Com certeza. Aí com essas atualizações, a gente consegue melhorar o cenário. Abranger mais. Isso, no SBPE. Aí, assim, a gente está chegando ao final do ano, acredito que foi um ano importante, um ano bom, né? Pode melhorar? Pode, né? A gente sempre está à procura de melhoras, mas não, como a gente diz, não adianta ficar remoendo, né? É procurar soluções. Tem que tirar o saldo positivo, né? Disso aí. Tem que tirar o saldo positivo, usar a história para aprendizado, né? Às vezes, você diz, então vou esperar para 2026 que vai ser melhor. Beleza, pode ser até mais aquecido, pode vender mais. Vai perder 60 dias, mas né? só que aí, às vezes, nesses 60 dias, aquele imóvel aumentou, entendeu? Aí que é o que vem acontecendo. Sim. As pessoas em 2024 não comprou em 2023 esperando por 24, algumas pessoas, né? Em 24 esperou 25. E foi ruim? Não, foi bom. Mas só que, às vezes, era melhor já ter feito, entendeu? Então, fica a dica, pessoal. Às vezes, a gente pensa e acaba perdendo oportunidades, às vezes dá outras prioridades. E quando você vem ver, você perdeu uma prioridade que na vida de muitas pessoas... Uma oportunidade boa. Uma oportunidade boa, exatamente. Ficou então, aí a mensagem final. Então, já aproveitem. Aproveitem, se organizem para isso. Também, da mesma forma, não faça coisa desesperada. Não vá fazer algo que você vá se arrepender. Porque às vezes a gente percebe muito isso, né? O cara passou aí 35 anos sem olhar o imóvel e de repente quer comprar um imóvel de todo jeito no mesmo dia, se pudesse assinava o contrato naquela hora. Às vezes você tem que dar uma freada e pá. Isso aqui se encaixa bem para mim, tá bom? Então, é isso, dona Natália. Muito obrigada. Já temos pano para manga para outro episódio. Em breve vocês veem o Sidney aqui de novo. Espero que tenham gostado. Aproveitem as dicas aí. E qualquer dúvida, mandem aqui. Mandem para o Sidney. Fala do seu Instagram, Sidney, para que o pessoal tenha acesso. @Sidney Calixto, acompanha. A gente sempre está postando as atualizações. O contato lá da sua empresa isso, também. Exatamente. A gente, lá no nosso Instagram, tem um link que vai direcionar para a nossa plataforma. A gente tem hoje uma plataforma digital, né, Natália? Até comendo mais 3 minutinhos do seu tempo. O que acontece? O mundo mudou. As pessoas hoje são digitais. Você vai no centro, você observa que tem lugar até para você estacionar. Que outrora era horrível. Então, por quê? As pessoas hoje estão tecnológicas. Nosso atendimento hoje, basicamente, a maioria é online, é virtual. Entendeu? Você entra em contato com a gente resolve tudo, que até questão do nato digital, né? A gente resolve digitalmente. E hoje você assina um contrato habitacional com certificado digital, sem agora é notariado. Você não precisa necessariamente. Isso. E eu digo assim, e lá no escritório, o meu computador nem a impressora está conectado. Se você pedir para mim imprimir uma coisa, eu vou ter dificuldade. A gente tem tudo salvo. Entendeu? É tudo digitalizado. A gente precisa acompanhar, né? Aí, assim, pessoal, quando vocês precisarem, não precisa se deslocar até nós, né? Você pode chamar, você vai lá no nosso Instagram. Tem um link também, Tem um link, você clica, né? Aí vai direcionar para nossa plataforma, lá você dá um oi e você vai escolher o setor, o departamento que você vai ser atendido. Um detalhe que também a gente não quer perder, que é a questão da humanidade, do atendimento humano. A gente tem um direcionamento inicial que vai dar um portfólio do que você vai ser atendido. Mas logo em seguida você não vai ter dificuldade alguma. Não vai ser atendido por um robô, né? Só inicialmente. Isso. Depois é direcionado para um funcionário comum e que vai adequar suas especificidades lá. Exatamente. Foi uma coisa que a gente prezou, entendeu? Você não tem aquela série de barreiras para fazer a definição. A gente tem só
Só uma mensagem automática que você vai definir qual setor. Os pontapés iniciais, né? Que a gente precisa saber se você quer uma simulação, se você quer falar com proposta, se você quer fazer uma análise de crédito, se você quer um empréstimo consignado, se você quer um consórcio. A gente só precisa disso. Aí, a partir desse momento que você dá essa opção ao sistema, ele vai direcionar para aqueles atendentes que trabalham especificamente por isso, que a gente tem pessoas especializadas em cada setor. Aí você diz, me enganchei lá. A gente também tem uma pessoa que está acompanhando aquela mensagem que você mandou. Então, se você ali não conseguiu escolher a opção, que assim, às vezes você não teve tempo, né? Porque lá está bem básico. A gente também vai estar lá e vai puxar o teu chamado e vai lhe atender. O que a gente quer dizer? A gente está para atender o cliente, entendeu? Da melhor forma. Da melhor forma. Sempre. Entendeu? E a melhor forma, às vezes, para você é diferente da melhor forma para mim. Sim. Entendeu? É isso, foi maravilhoso, muita coisa boa, informação para vocês. Compartilhem esse episódio, porque tem muita gente que precisa assistir. Deixem aí as sugestões, as dúvidas. Estou esperando isso de vocês. A gente precisa para que o nosso canal possa crescer e trazer mais conteúdo bacana. Um salve, um abraço, muito obrigada para os meus apoiadores queridos, Luciano Barbosa, Prefeitura de Arapiraca, Liberto Júnior, Liberto e Grupo Alamedas, Perucaba Bairro Planejado, Comercial Casa Nova e o meu querido Sidney Calisto. Continuem por aqui que só vem episódio desse nível. Beijo, até a próxima.